Quando a cortina desce, aí que o teatro começa. Na música artificial, o César nos traz uma reflexão bastante interessante. Ele diz que, para nós, parece que estamos atuando o tempo todo. Ele parece dizer que, quando se é artista, parece que é necessário atuar o tempo inteiro. Parece que é necessário estar sempre vestindo a roupa, o personagem. Nunca é permitido ser você mesmo, seguir a própria essência. E nesse mundo onde parece que as coisas estão sempre conectadas, as pessoas estão sempre se falando, as pessoas estão sempre trocando ideias, ser você mesmo, quando se é artista, é muito difícil. Porque você tem que estar o tempo todo ali mostrando ou moldando, modelando, criando a personagem da persona, né, do artista que você criou. E ao mesmo tempo ele contrasta em outro momento da música quando ele diz ser orgânico e real, tipo o fim da live. Ou seja, você tá ali o tempo todo conversando e na internet, trocando ideia e na ligação, na live ou em alguma rede social, seja o que for, fazendo essa persona, né, criando essa casca, sendo esse personagem. E quando acaba isso, quando encerra a live, é quando a pessoa consegue ser ela própria, ou seja, quando ela está longe dos afazeres, está longe do trabalho, está longe das pessoas, ela finalmente tem um tempo para ela. Ela tem finalmente esse ponto onde ela pode ser um pouco ela mesma, respirar, ter um pouco mais de alívio e, sabe, se sentir um pouco mais à vontade. E ele traz isso em um álbum onde no álbum fala sobre crise. Eu não sei dizer se é uma crise artística ou se é uma crise existencial ou se é parte de ambos. Quando ele fala que ele não sabe se aquilo ali é rap, ele tá falando que aquilo ali ele não sabe se é simplesmente para cumprir uma parte da agenda dele como artista ou se ele realmente está tentando criar algo novo, se ele está realmente querendo criar, elaborar uma criação ou algo que seja relevante, algo que não seja extremamente vinculado ao algoritmo, que não seja por uma necessidade, por ele trabalhar com arte, que ele esteja ali sempre mantendo um nível de criação, um nível de performance, um nível de produção que não seja apenas pelo trabalho, mas seja pelo simples prazer da criação. E aí vem essa crise, né? Essa parte que eu acredito que seja parte do processo de toda evolução. Você passar por uma crise para você romper com o velho e criar um novo. Todo o processo de evolução, seja como pessoa, seja como artista, seja como profissional, passa por esse processo de rompimento para depois haver uma união. Um processo de quebra para depois haver uma reconstrução. E é nesse processo que a gente evolui, como pessoa, como artista ou com qualquer, seja lá o que for que você seja, e seja lá o que for que você esteja progredindo. E isso é bastante interessante. Falando agora especificamente do clipe, quando ele fala dessa parte do artificial, do algoritmo e todas essas questões, ele traz uma imagem como se fosse de Cristo tocando a mão de um astronauta. E isso me fez pensar e refletir um pouco sobre como é interessante essas questões dos algoritmos parecer universos, né? E certas bolhas como se fossem certos planetas e são coisas que estão flutuando e não são coisas simples e de se entender, assim como o espaço não é. Também não é simples você ser anexado em uma determinada bolha e crescer naquela bolha, né? Fazer parte daquilo ali, ou fazer parte daquela rede ou daquele algoritmo. Isso é interessante. O que traz esse contraste e ao mesmo tempo enfatiza, né, como é complexo esse mundo que a gente vive hoje. São coisas extremamente pertinentes e são coisas extremamente relevantes para se pensar quando a gente pensa nessa parte tecnológica e quando a gente pensa o quanto essa parte da tecnologia, quanto essa parte da nossa atual estado da evolução humana interfere nas nossas vivências, tanto na questão pessoal, emocional, quanto na questão de pensamento, quanto na questão filosófica, quanto na questão de moral, ética, do que é certo, do que é errado, do o que é ser, né? O que é existir no mundo hoje. E é isso. Eu achei bastante pertinente essa pauta e fica a recomendação.